Há alguns anos atrás eu gravei um vídeo aqui no canal no qual eu defendia uma tese que para mim é cada vez mais plausível. A de que, à medida em que o sistema do anti-messias for avançando, todas as pessoas que desejarem manterem-se fiéis às escrituras, defenderem ideias tais como pecado, necessidade de redenção, etc, etc, serão perseguidas não apenas pelas pessoas do mundo, mas também por pessoas dentro do sistema religioso. Ou seja, em um dado momento, todos aqueles que desejarem manterem-se fiéis ao Messias tornar-se-ão desigrejados. Obviamente, isso gerou uma revolta entre os templocentristas, evangélicos, protestantes e também entre os católicos, porque afirmaram que a Igreja Católica jamais vai abandonar seus princípios, diferente das igrejas protestantes e evangélicas que já se perderam há muito tempo. Pois bem, na data de hoje, dia 18, estou gravando esse vídeo aqui à noite, em decisão histórica, Vaticano autoriza a bênção para casais do mesmo sexo, uma decisão do Papa Francisco. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer o nosso canal, considerar inscrever-se, deixa aqui o seu comentário, o seu gostei também, se possível, e compartilhe esse vídeo aqui com aquela sua amiga, com aquele seu amigo que acreditam que vão poder ficar frequentando o templo à medida em que as coisas forem piorando em termos de valores na nossa sociedade. Meu amigo, todo mundo vai ser perseguido, todo mundo vai se tornar desigrejado se realmente quiser se manter fiel às escrituras. Agora, se você quiser se manter fiel ao sistema, meu amigo, a pastor, a padre e a papa, aí é contigo, aí você vai poder ficar lá dentro. Enfim, eu vou ler essa reportagem com vocês aqui agora, rapidamente, e fazer alguns breves comentários depois. Em decisão histórica, Vaticano autoriza bênção para casais do mesmo sexo. Em decisão histórica, o Vaticano afirmou nesta segunda-feira que passará a permitir que padres concedam bênçãos a casais do mesmo sexo. A decisão, que vai de encontro à doutrina da Igreja Católica de condenar a união homossexual, ou seja, de encontro aí, contra, está em um documento autorizado pelo Papa Francisco, divulgado nesta segunda-feira. Pela medida, padres católicos romanos podem, a partir de agora, administrar bênção a casais do mesmo sexo, se quiserem. Os padres também poderão se recusar a fazer o ritual, mas estão proibidos de impedir, entre aspas, a entrada de pessoas em igrejas de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção. A bênção também não pode ter qualquer semelhança com uma cerimônia de casamento, nem acontecer durante liturgias regulares da igreja. Isso aqui vocês podem ter certeza que em breve vai cair também, tá? É só uma transição. O documento que divulga a nova decisão afirma que a Igreja Católica continua a considerar a união entre casais do mesmo sexo um ato, entre aspas, irregular. Por que é que não usou a palavra pecado? Qual que é o problema de se utilizar a palavra pecado? E que a doutrina não mudou, mas afirmou também que a autorização de bênçãos é um sinal de que Deus acolhe a todos, o que é uma falácia à luz das Escrituras. Me desculpa, não dá para defender uma doutrina dessa aqui, Mas enfim, em outubro, em um discurso, o Papa Francisco já havia indicado que a igreja pudesse passar a permitir a bênção a casais homossexuais em um futuro próximo. Abre aspas. Não podemos ser juízes que apenas proíbem, fecha aspas, disse à época o pontífice. Em agosto, ele disse que as mulheres trans são filhas de Deus e que a igreja não pode tratá-las de forma diferente. Em janeiro, Francisco criticou países que criminalizam homossexuais e disse que a homossexualidade não é crime. Apesar dos avanços, no entanto, coletivos de homossexuais católicos, o que já é uma grande contradição, aparentemente, cobram o pontífice por mais mudanças há mais de uma década. Então, senhores, meu intuito aqui não é ofender a fé de ninguém. Eu sei que conversar sobre religião é sempre um assunto muito delicado, mas eu quero que vocês, meus irmãos cristãos, sejam católicos, protestantes ou evangélicos, abram os seus olhos para algumas coisas para que vocês, no mínimo, possam refletir mais livremente. Pensem comigo, o que leva um grupo que supostamente tem a Bíblia como seu livro de referência, um livro que claramente torna a homossexualidade ou faz da homossexualidade um pecado, o que leva um grupo desse a permitir, então, agora na pessoa do seu líder máximo, que bênçãos sejam ministradas a casais de pessoas do mesmo sexo? Como eu falei, as igrejas protestantes já aceitam isso há muito tempo. Você pega líderes proeminentes aí como Ed René Kibitz, Ricardo Gondim, Caio Fábio, Henrique Vieira, que inclusive é deputado. Esses caras já defendem isso há muito tempo. E aí você se pergunta, mas como é que essas pessoas então
assumem uma doutrina que vai completamente de encontro às Escrituras. Por mais absurdo que possa parecer, isso aqui é fruto de um processo, meu amigo, que vai, ampliando cada vez mais a presença de valores antimessiânicos dentro das próprias instituições religiosas. E aí, quando eu afirmei lá naquele vídeo, né, que eu vou deixar até aqui no card para quem quiser assistir, que em algum momento todos nós nos tornaremos desigrejados se nós quisermos nos manter fiéis às Escrituras, era exatamente sobre isso que eu estava falando. Porque no primeiro momento, muitas pessoas se escandalizam, muitas pessoas realmente ficam ali achando que tudo isso é um absurdo, mas depois todo mundo passa a aceitar e acha absolutamente normal. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar sobre essa questão, que ilustra bem. Quem conta essa história é meu pai, porque nem vivo eu era, né, à época. Eu sou velho, mas não sou tão velho assim. Então, quando daquela emenda em 1975 do século passado, portanto, a nossa Constituição, quando ela permitiu, eu não lembro, eu sei que é o senador Nelson Carneiro, agora não vou lembrar o número da emenda, permitiu o divórcio, os evangélicos ficaram escandalizados, afirmaram que isso jamais ingressaria no seio das igrejas evangélicas e das igrejas protestantes, nós jamais permitiremos um aviltamento desse nível contra a família, etc, etc. Meu amigo, passado aí mais ou menos 50 anos, né, que foi em 1975, hoje você já tem líderes, né, pastores, bispos, apóstolos, etc, divorciados. Você tem um contingente enorme de pessoas dentro dessas igrejas divorciados, né? Porque na verdade não são divorciados. Pelo menos do ponto de vista bíblico, legitimamente não são divorciados, né? Se fossem, poderiam se casar de novo. Então eles acham que são, porque desfizeram o contrato jurídico, acho que agora é divorciado. E não é. Enfim. Mas o que eu quero deixar claro aqui, então, dando esse exemplo? Meus amigos, esses valores vão entrar sim no seio das igrejas institucionais. E aqueles que quiserem continuar a defender aquilo que as Escrituras nos apresentam de forma clara, serão perseguidos não só pelos de fora, mas também pelos de dentro. Portanto, terão que abandonar as igrejas institucionais e tornarem-se o quê? Desigrejados ou pós-institucionais, como eu prefiro falar. Vejam, se a Igreja Católica, que sempre foi uma igreja que sempre, né, significou o baluarte dos valores cristãos sobre família, sobre casamento e tantas outras coisas. Se a própria Igreja Católica está começando a abrir as portas para isso, as igrejas evangélicas, então, muito rapidamente vão fazer com mais facilidade ainda. Já existem igrejas protestantes evangélicas inclusivas, que admitem, né, casais do mesmo sexo, etc., dentro da comunhão, sem nenhum problema. Meu amigo, a gente tem que entender uma coisa, o que era pecado no passado é pecado hoje e vai continuar a ser pecado sempre. E não é só uma questão aqui, né, os casais homossexuais que vocês pegam no pé, etc. Não, não é só isso, meu amigo. O que era pecado no passado, como adultério, mentira, fornicação, falso testemunho, idolatria, tudo isso vai continuar a ser pecado. Agora, a questão é que vai ser cada vez mais difícil defender esse tipo de coisa em uma sociedade tão laica e tão laica que a própria igreja começa a permitir esses valores. Eu iria, inclusive, ler com os senhores hoje uma outra reportagem, mas vou deixar para um outro momento, de um pessoal que produz conteúdo, né, em OnlyFans e Privacy, a história de um casal que, olha só o nível, né? A reportagem dizia o seguinte, a chamada da reportagem era a seguinte: eu só transo com mulheres e meu marido só transa com homens. Então vejam, uma sociedade que já está nesse nível, meu amigo, às vezes você fica se perguntando o que aconteceu com Sodoma e Gomorra para chegar a ponto de fogo ter que cair do céu e consumir aquele pessoal, né? Meu amigo, quando você vê uma reportagem como essa, você entende. Enfim, senhores, então, aqueles que desejarem se manter fiéis serão perseguidos, e é o que o Messias falou que aconteceria conosco. Nós seríamos odiados, nós seríamos perseguidos, nós não seríamos amados, porque os nossos valores não são os valores do curso desse mundo. Então, à medida em que as igrejas forem adotando essa axiologia pós-moderna e passarem a aceitar esses valores, mesmo aqueles que estiverem dentro desses grupos serão perseguidos. Portanto, meus irmãos cristãos, seja você um católico, um protestante, um evangélico, eu te convido a conhecer a tradição messiânica, que é uma tradição que recebe as Escrituras como um todo, meu amigo. A Bíblia cristã, por exemplo, do Gênesis ao Apocalipse, tudo que está ali dentro tem que ser observado. Agora, quando você faz aquilo que o cristianismo fez, né, por conta de suas origens pagãs, eu sei que é uma coisa pesada de fazer isso, de falar isso aqui, mas eu não quero ofender, né? Mas o cristianismo, ele é uma mistura de aspectos da Bíblia, teologia e a filosofia grega e o sistema político romano, é basicamente isso.
Eu sei que é ruim ouvir isso, mas vejam, as escrituras claramente proíbem isso que o Papa Francisco aqui está autorizando. Mas por quê? Porque quando você pega, como eu falei, e cria uma doutrina de Velho Testamento, você acaba abolindo o sistema moral, meu amigo, que estava vigente no tempo do Messias e que continua vigente no nosso tempo. O Messias fala sobre a lei do eterno o tempo inteiro. Então, infelizmente, esse tipo de coisa aqui tende a piorar, meu amigo. E os católicos, né, que se ufanavam de ser a igreja, né, fundada por Jesus Cristo, coisa com a qual eu não concordo, mas enfim, não vem o caso agora. Se preparem, meus irmãos católicos, mesmo vocês serão perseguidos se quiserem se manter fiéis às Escrituras. Vocês vão ter que se decidir agora. Vocês vão ser fiéis ao Papa ou ao Altíssimo? Né? Fiéis ao Papa, que é o líder da igreja, ou ao Messias? Essa decisão vai ter que ser tomada por todos aqueles que quiserem se manter fiéis às Escrituras, porque isso aqui vai piorar, e no caso da Igreja Católica é pior ainda, né? Ainda vai ter aquela desculpa, não, se o próprio líder de vocês disse que é correto, quem são vocês para questionar? O protestante, pelo menos, tem aquela desculpa de que não, nós seguimos as Escrituras, nós não seguimos líder nenhum supremo, o que é uma falácia também, porque o protestantismo permitiu muito antes do que a Igreja Católica esse tipo, enfim, de inovação. E é como eu falei, meu amigo, pecado é pecado em qualquer circunstância. E o Messias, né, veio exatamente para nos salvar, mas nos salvar do quê? Dos nossos pecados, meu amigo. Agora, se o sujeito já não tem mais nem ideia do que seja pecado, ele vai ser salvo do quê? Enfim, senhores, então reafirmo a tese que, enfim, defendi naquele vídeo. Todos, em algum momento, que quiserem se manter fiéis às Escrituras, fiéis ao Messias, fiéis às suas palavras, serão perseguidos e, portanto, tornar-se-ão desigrejados. Portanto, prepare-se para esse cenário, meu amigo. Deixe de ter esse apego todo pelo templo e prepare-se realmente para ser igreja aqui do lado de fora e, inclusive, durante a perseguição. Porque, como eu sempre digo nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos proteja.